Olá, minha gente. Bom estarmos mais uma vez, mais uma semana juntos, eu e você, no programa Raízes da Fé, para estudar a trajetória dessa amada igreja cristã ao longo dos séculos. Estamos nesse recorte histórico dos 3 primeiros séculos e temos visto tanta coisa que nos identifica com esta igreja. E, de fato, somos parte dela, né? Somos resultado de toda essa caminhada da igreja desses séculos até o dia de hoje. Nós temos falado de perseguições, temos falado de heresias da igreja. Quero dar uma parada nesses assuntos para mostrar, para refletir, para conhecer como esta igreja vivia nesses primeiros séculos, que nós ainda não tratamos disso. Tratamos de perseguição, de ameaças de morte, de crentes sucumbindo às ameaças de morte, negando a fé, aqueles que se alicerçavam na fé em Cristo e por isso morriam. Mas hoje, nesta semana, nós veremos como esses cristãos primitivos viviam nesses primeiros séculos da era cristã. Vou começar falando sobre a origem social dos cristãos. Começo dizendo que pessoas eruditas, como Justino, como Clemente, como Orígenes, eram uma exceção, porque a massa da igreja, dos cristãos, era composta de gente simples, de escravos, de carpinteiros, de pedreiros, de ferreiros. Mesmo assim, era gente que dava vida, era corajosa, gente corajosa que dava vida pela sua fé e que ia abraçar a morte ou a vida eterna sem pestanejar, sem titubear, sem duvidar, com exceção àqueles que, claro, sempre há aqueles que negam a fé. Portanto, a massa da igreja, o grosso da igreja, não era composta de eruditos nem de ricos. Era de gente simples e pobre. Como era o culto cristão? Como é que a igreja cultuava a Deus? Olha só, nós já lemos isso em Atos, que desde o começo a igreja se reunia nas casas. Ela ia para o templo para pregar, mas nas casas ela ia para o partir do pão, para a comunhão. Portanto, a expressão que traz Atos dos Apóstolos, né? Partir do pão nas casas. Então ela celebrava nas casas esse partir do pão, que era a ceia. E, claro, celebrar tanto a morte como a ressurreição de Jesus. Reuniam-se para celebrar, portanto, a ressurreição de Jesus, por isso que Atos se refere a essas reuniões como partir do pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos capítulo 2, versículo 46. Ao que parece, estas reuniões de casa em casa, para o partir do pão, celebrando a ressurreição e a morte de Jesus Cristo, era celebrada a ceia do Senhor uma vez por semana, era semanal que a igreja celebrava, portanto, ela celebrava todos os domingos e sempre celebrava, portanto, a ceia do Senhor. Tinha uma refeição, era chamada festa de ágape, né? Do ágape, do amor, e também, junto com essa refeição, cada um trazia seus pratos para comerem juntos, era a comunhão, e o partir do pão era a ceia do Senhor também dentro desta celebração. Algumas características do culto cristão. No segundo século, por conta dos rumores, lembra que a igreja sofria rumores, calúnias, eram casamentos incestuosos, porque casava irmão com o irmão, isto é, irmão em Cristo, eram canibais que comiam o sangue de pessoas, comiam a carne e bebiam o sangue. Por conta, no segundo século, dos rumores, das calúnias e das perseguições que circulavam acerca dessas festas de amor, como eram chamadas na época, a igreja separou a celebração da ceia do Senhor da refeição comum, isto é, na hora do jantar, né, por assim dizer,
ela separou o jantar da ceia justamente para poder fazer frente a essas calúnias. Nessas reuniões, os cristãos liam e comentavam as Escrituras, oravam, como nós fazemos hoje, né? Oravam, cantavam, alguém explicava o texto sagrado. Em seguida, a este culto, eram trazidos o pão e o vinho. O dirigente recordava o ato salvífico de Cristo, todos comiam e se despediram com uma bênção, né? Após o culto, a ceia do Senhor. Um dado interessante, né? Só participava do culto quem era batizado. Não é só da ceia, é do culto. Só ia para o culto nas casas, lembra que a igreja era perseguida. Só ia para o culto quem era batizado, isto é, quem era conhecido ou reconhecidamente cristão. Quando muito, era permitido aos novos convertidos participarem da primeira parte do culto, que era a explicação das Escrituras, eram os cânticos, eram as orações. Quando chegasse a hora do partir do pão, isto é, da ceia do Senhor, eles tinham que se retirar. Era assim nesses primeiros séculos. Eles também se reuniam, além das casas, se reuniam para cultuar nos lugares onde estavam sepultados os fiéis já falecidos. Onde é que estava sepultado ou estavam sepultados os corpos dos cristãos falecidos? Nas catacumbas que vimos na semana passada. Ali eles se reuniam, que eram cemitérios subterrâneos, né? Para que eles se reuniam lá? Por causa da perseguição, é provável que isso tenha acontecido, mas também como uma forma simbólica de se reunir aos cristãos martirizados, os heróis da fé. Então eles se reuniam nas catacumbas por dois motivos. Quando não era permitido, porque lembra que era proibida a conversão ao cristianismo, se reuniram lá. Lembra de Perpétua, que estava próxima do batismo, junto com Felicidade e o seu outro escravo, né? E eles foram condenados e mortos, porque era proibida a conversão. Então eles se reuniam lá nas catacumbas para fugir da perseguição, mas também de uma forma simbólica de se unir com uma igreja, tanto os que estavam vivos quanto os que partiram, uma forma simbólica de se reunir com os heróis da fé. Porém, os lugares mais comuns, claro, desde o Novo Testamento, era a igreja se reunir nas casas, né? Então, isso era a forma comum. Como era organizada a igreja? Como se organizava a igreja antiga? Nós começamos a dizer, portanto, que desde o Novo Testamento não havia hierarquia que se tem hoje, né? Inclusive em igreja protestante. Isto é, presbítero é uma titulação na igreja, pastor é outra, né? Na igreja antiga, isto é, desde Atos dos Apóstolos, não havia essa hierarquização desses cargos da igreja. Bispos, pastores, presbíteros, isto eram cargos da igreja que eram tratados de forma intercambiável, né? E havia os diáconos que, nós sabemos, desde Atos capítulo 6, eram líderes da igreja destinados à ação social. Mas esses três termos eram usados no Novo Testamento de maneira intercambiável. A prova disso está em Atos capítulo 20. Eu trago aqui 2 versículos, o 17 e o 18, para consolidar esta informação. No 17, e lembra que Atos 20, Paulo chamou os presbíteros de Éfeso, ele está em Mileto, que é uma cidade costeira, para conversar e se despedir ali, e Paulo diz que nunca mais eles verão o rosto dele, que ele está descendo para Jerusalém, no final da 3ª viagem missionária, e lá ele sabe que vai sofrer perseguição, possivelmente morte. Atos 20, 17 diz, de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros, observe, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Como era o nome desses líderes? Presbíteros. No verso 28, Paulo diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho
no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Perceba que esses termos presbíteros, bispo, pastor, é a mesma coisa para Atos dos Apóstolos. Mas no segundo século, ou no fim do segundo século, a gente percebe que esses títulos começaram a gerar certa hierarquia na igreja. Portanto, no fim do segundo século, a igreja mudou a opinião, né? Não no texto bíblico, mas depois dele a igreja mudou de opinião e parece que havia na igreja antiga, que ainda pertence à igreja antiga, hierarquia de 3 níveis. Você tem diáconos embaixo, presbítero e o posto máximo, o posto de bispo, no grego episcopos, né? Que era o pastor. A ênfase da igreja primitiva, a igreja antiga, perdão, na autoridade era centralizada. Eu vou recompor isso aqui. A ênfase na autoridade, da centralidade dos bispos remonta ao segundo século. Portanto, a igreja, para responder às múltiplas ameaças e desafios da heresia gnóstica, ela centralizou a sua ênfase nos bispos. É o que nós tratamos na semana passada da sucessão apostólica, que nada tem a ver com a sucessão de papas da Igreja Católica. Tem a ver com o fio condutor dos ensinos apostólicos, isto é, sucessão apostólica. Portanto, para fugir dos grupos elitistas, né, aqueles agnósticos que diziam trazer uma mensagem especial de Cristo, diz não, está aqui a sequência dos apóstolos, olha só. O ensino está aqui, trazendo de um apóstolo para o outro, depois para o seu discípulo, depois para o outro discípulo, e essa sucessão de ensino seria a maneira mais simples e correta de falar. Não sucessão apostólica, que hoje traz um outro entendimento, mas sucessão dos ensinos apostólicos. Aí sim, a igreja centralizou nos apóstolos e nos sucessores deles a mensagem que a igreja se baseava, né? Um outro ponto importante a gente conhecer sobre a igreja primitiva, a igreja antiga, eram os métodos missionários da igreja. Como é que a igreja pregava o evangelho nessa época? Como fazia missões? A ordem de Atos era pregar na Judéia, em Jerusalém, Judéia e Samaria, aos confins da terra. A igreja tomou essa missão para si. Como é que a igreja dos 3 primeiros séculos, tirando a era apostólica, que a gente conhece através de Atos, como é que a igreja do segundo, do terceiro século evangelizava? Olha só que coisa interessante. Nos primeiros séculos, a igreja não conhecia os chamados cultos evangelísticos. Ela não conhecia. A igreja evangelizava sim, mas ela não fazia, vamos proclamar aqui um culto evangelístico. Lembra que a igreja era a igreja perseguida. Era proibida a conversão ao cristianismo. Portanto, não há como fazer um culto em praça pública em Roma, culto evangelístico, como nós podemos fazer hoje, com a autorização da prefeitura, se faz um culto no ginásio, num estádio. Nessa época, não. A igreja não fazia o que nós chamamos hoje de culto evangelístico. Até porque poderia vir um espião, né, se dizendo assim convertido, e denunciar, lembra do edito de Trajano, né, se houver uma denúncia e toda aquela dificuldade, ser julgado, condenado e morto. Então a igreja não fazia cultos como nós fazemos hoje, cultos evangelísticos. A igreja antiga só admitia batizados em suas reuniões, principalmente na celebração da ceia do Senhor. Isto é, para ir para o culto tinha que ser batizado, porque não tinha culto evangelístico, né? O evangelismo não se dava nas suas reuniões de celebração, não se dava, mas no cotidiano dos cristãos, através do testemunho dos cristãos.
nas ruas, nas cozinhas, nas oficinas, nos mercados, no dia a dia, através do testemunho, encontrando com alguém sofrido, a pessoa dá o testemunho dela, e a pessoa que se converte, ela vai para a igreja, no dia a dia, nas ruas, no comércio, no ir e vir, que os cristãos da igreja antiga faziam a obra do Senhor. Muitos se convertiam até assistindo aos martírios. Não é sem razão que um pai da igreja disse que os mártires são a sementeira da igreja, isto é, muitos olhavam para a fé dos cristãos que mesmo perto da morte não negavam a Cristo, muitos louvando ao Senhor, recebiam a graça de Cristo e se convertiam à fé cristã. Como era a arte nessa época? A igreja sempre desenvolveu arte. Hoje nós temos canto coral, que é uma arte, uma forma de arte. Os nossos hinos são verdadeiras poesias, uma forma de arte cristã. Naquela época havia também a arte cristã da igreja primitiva, da igreja antiga. E, claro que no princípio, desde Atos dos Apóstolos, a igreja que se reunia nas suas casas, ela não há registro, portanto, de decorações artísticas, porque uma igreja reunida numa casa, ela é montada ali naquelas cadeiras reunidas em círculo para adoração, mas é uma casa. Depois a igreja vai embora para as suas casas e volta a ser a casa daquela família, né? Aquela sala de estar, a garagem, enfim. Então, no princípio, quando a igreja se reunia nas casas, é de se supor, pela lógica até, né, que não houvesse decorações artísticas nessas casas, decorações sobre a fé cristã, estamos falando. Somente quando a igreja começou a usar as catacumbas, lembra do que eram as catacumbas? Cemitérios subterrâneos, em que os escravos eram sepultados, os pobres eram sepultados, a elite romana era sepultada em cima. Os cristãos, que eram rejeitados, perseguidos, eram túneis muito grandes, quilômetros até, de catacumbas que eram utilizadas para cemitério. E também, nós já vimos semana passada, que os cristãos usavam essas catacumbas, que era um lugar escondido, né, debaixo da terra, para poder terem o seu culto, muitas vezes, em paz. E também, como vimos, para se unirem aos heróis da fé, que estavam ali sepultados, né? Muitos cristãos sepultados ali, claro que não era adoração aos mortos, mas era uma forma simbólica de se unir à igreja universal, dos que já foram, dos que estão vivos, para se unirem juntos, se sentirem unidos e juntos pertencentes à mesma igreja. Portanto, somente quando a igreja começou a usar as catacumbas para os seus cultos, é que aparecem as primeiras manifestações artísticas da igreja. Veja como é bem antiga essa manifestação artística da igreja, no segundo século, né? Há frescos nas paredes e nos sarcófagos de cristãos. Você tem aqui uma imagem, já passamos uma, né? Essa aqui é uma imagem que mostra essas catacumbas, essas prateleiras escavadas nas paredes, os corpos eram depositados. Aqui, ó, aí é uma imagem aí de um desenho, já desde aquela época eles enfeitavam, né? Enfeitavam, eram artistas cristãos, né? Eu trago aqui alguns exemplos de arte cristã daquela época, né? Você tem aqui uma imagem, uma pintura em parede. Geralmente essas pinturas, elas são encontradas nas paredes das catacumbas, que é o cemitério cristão, e local de culto, como nós já falamos. Aqui, por exemplo, é Jesus curando o sangramento de uma mulher, pintura em catacumbas romanas. Veja só, né? Os cristãos manifestando a sua fé através da arte. É tão bonito isso, tão necessário a gente, através dos poemas, através da música,
através do teatro, através do coral, uma igreja cantando uma poesia cristã. Isso manifesta a nossa fé de maneira bela. Isso, como seres humanos, nós nos sentimos tão acrescidos por conta dessa arte cristã. E desde lá, olha só, desde lá a igreja manifesta, né, essa sua fé através da sua arte. Esta aqui é outro exemplo de arte, um afresco feito em uma catacumba que ficava na Via Latina, Estrada Romana, né? Então você tem aqui, ó, uma pintura na parede. Interessante como perdurou, né? Até os dias de hoje, essas manifestações artísticas. Olha o peixe. O peixe era um símbolo cristão. Peixes também foram encontrados, esculpidos aqui, no caso deste aqui, nas paredes das catacumbas. O peixe era um símbolo cristão, como já disse agora. Isso se devia ao fato de que a palavra peixe em grego é iktis. Olha que interessante. A palavra grega para peixe é iktis. E o que é mais interessante ainda, que a palavra iktis formava um acróstico. Um acróstico com as iniciais de uma frase. Jesus Christos huios theou soter, em grego, traduzindo, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. As iniciais aqui, ó, desta frase. Que coisa maravilhosa, né? Dizem alguns autores, por conta da perseguição, como é que eu identificaria uma pessoa vindo de lá, se ela é cristã ou se ela vai me denunciar, se ela souber que sou um? Então a pessoa desenhava essa parte aqui, esse arco, e esperava que ela se manifestasse. A outra, se fosse cristão, saberia que teria que fazer o arco em sentido contrário, formava o peixe, davam as mãos, abraçava, é a paz do Senhor, e era a bênção. Portanto, a igreja criou essa senha para identificar alguém como cristão, e desde então, portanto, o iktis, o Jesus Christos, huios theou soter, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, neste símbolo cristão é a confissão de fé da igreja. Veja essa outra já gasta pelo tempo, intitulada Bom Pastor, pintura mural das catacumbas de Priscila, em Roma, datada do 2º século, olha só, como é maravilhoso conhecer isso. Outro exemplo de arte cristã, Maria amamentando o menino Jesus. Essa imagem é do 2º século, na catacumba de Santa Priscila, em Roma. Gasta pelo tema, dá para perceber aqui Maria com uma criança aqui, simbolizando, portanto, este momento da vida cristã, da história cristã. Você tem aqui a catacumba de Santa Domitília. Está percebendo aqui, ó, a gaveta, o corpo do cristão era depositado e, claro, a igreja se importava em embelezar o seu túmulo. E não era uma beleza, não era um desenho qualquer. Por ser um depósito de um corpo cristão, a arte, o embelezamento, que fazia com que se unissem todos os cristãos na mesma fé, era uma pintura que remontasse à Bíblia. Que coisa maravilhosa, né? Quando nós enfeitarmos os nossos túmulos, diziam, né, os cristãos da época, você faz esse desenho do Evangelho, faz esse desenho de Jesus Cristo no meu túmulo, porque o cristão, ele quer exaltar a sua fé e a Cristo até na hora da morte. Você tem aqui um outro exemplo, bem gasto, né? Simbolizando o peixe, aqui, ó, peixe e os pães, novamente, representação do Evangelho. O cristão tinha desejo disso, de manifestar a sua fé com representação do Evangelho. Um outro exemplo aqui também das catacumbas, veja que a ênfase é nelas, né, porque eram
cemitério subterrâneo para cristãos, né, principalmente lugar de culto muitas vezes. Então eles ficavam assim, ter um culto no cemitério não é nada agradável, né? Mas pelas condições da igreja, pela sua realidade na época, era um lugar possível. Então eles embelezavam com arte cristã para tornar algo mais agradável, né? Algo mais palatável, sentir mais dentro de uma igreja. Então, olha só, esse desenho aqui, as prateleiras, e a igreja depositava o corpo do cristão falecido, embelezava o seu túmulo ali com uma arte cristã, coisa maravilhosa saber disso. E, por fim, esta última imagem, você tem a ceia do Senhor, chamada de comunhão, olha só, do partir do pão em Atos dos Apóstolos. Então você vê aqui essa arte cristã. Eu quero terminar esta nossa semana fazendo menção a este desejo dos cristãos de manifestar a sua fé. Muitos de nós podemos, com a liberdade que Deus nos deu aqui no Brasil, ou talvez em algum país que você esteja assistindo, você tem liberdade de expressar a sua fé. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Nós somos escravos da nossa própria liberdade. A esses cristãos que vimos, eles não tinham liberdade, mas o pouco que eles tinham debaixo da terra, tendo culto em cemitérios, eles manifestavam a sua fé através da arte. E nós podemos fazer tantas coisas, muito mais que eles, muito mais do que pinturas nas paredes. Podemos cantar, uma ideia que muitos corais de igrejas têm feito, preparar o seu coral para cantar em shopping centers pelo Brasil e pelo mundo. Coisa maravilhosa. Que testemunho podemos dar para as pessoas que estão ali naquele shopping e aquele grande coral cantando a mensagem do Evangelho, e muitos tenho visto até param para ouvir, porque é uma mensagem de arte, através da arte, mas é uma mensagem do Evangelho. Quantos filmes não têm sido feitos, produzidos por instituições cristãs, filmes que estão aí com muita bilheteria, que mostram como o Evangelho pode ser propagado através da arte. A Paixão de Cristo é um desses filmes que até hoje rendeu a maior bilheteria da história. É uma mensagem do Evangelho através da arte. Nós podemos evangelizar, manifestar a nossa fé e glorificar a Deus através da nossa arte, aproveitar essa grande liberdade que temos e a capacidade que Deus nos deu de fazer arte cristã. Minha palavra esta semana é esta: que Deus nos abençoe e que nos abençoe com capacidade artística para a glória e honra do seu nome. Amém.